Bom dia. Nesse momento, a gente vai trabalhar com Memórias Póstumas de Brás Cubas, de Machado de Assis, que foi lançado na Revista Brasileira em 1880 e depois publicado em livro em 1871. A gente vai trabalhar alguns aspectos, algumas notas, né, a respeito do romance, tão trabalhado, tão aclamado, né, na crítica brasileira, apesar das diversas e diferentes interpretações. Quando Machado publicou Memórias Póstumas, ele já tinha 40 anos, em torno de 40 anos, quatro romances, Ressurreição, A Mão e a Luva, Helena e a Garcia, dois livros de contos, Contos Fluminenses, Horas da Meia-Noite, três livros de poemas, Crisálidas, Falenas, Americanas, muita publicação em jornal, alguns ensaios críticos importantes, como Instinto de Nacionalidade, notícias sobre o atual estado da literatura brasileira, o realismo, né, nota sobre o realismo, a literatura realista, um estudo sobre o Primo Basílio, e um estudo da poesia, que era contemporânea, e esse bem próximo de Brás Cubas, de dezembro de 1879, 4 meses, 3 meses antes do lançamento das Memórias Póstumas. Então, a gente já tem um autor que está consolidado, né, dentro do campo da literatura brasileira e era visto como uma espécie de continuador, sucessor, alguém que pegou o bastão, né, de principal autor da literatura brasileira do José de Alencar, que havia falecido alguns anos antes. Peculiaridade é de que Memórias Póstumas veio a introduzir uma ruptura em relação a essa produção anterior toda referida, à exceção de experiências na crônica, algumas experiências no conto, mas quanto ao romance, quanto à poesia e quanto aos contos, havia uma situação mais tradicional de obediência aos princípios de composição de cada gênero. Pois bem, quando ele é lançado na revista brasileira, o Memórias Póstumas de Brás Cubas, ele é lançado direto, né, com o título Óbito do Autor e uma epígrafe do Shakespeare. Não é meu intento, citando, não é meu intento criticar nenhum fôlego vivo, mas a mim somente que descubro muitos senões. As you like it, Shakespeare. É como se ele estivesse voltando para dentro de si mesmo. Agora, quando vai em livro, há uma alteração, né? Então, há um prólogo e há mais uma alteração que é a epígrafe, né? Lançada, né, ao verme que primeiro roeu as carnes, né? Que tem. Então, quando a gente vai olhando para as memórias póstumas, a gente vai indicando alguns aspectos, né, dessa novidade e alguns aspectos que parece que essa novidade mais radical, ainda mais radical na revista, precisou de um atenuante ou de uma abertura que foi um texto ao leitor explicando a obra, né, articulada com a pena da galhofa, a tinta da melancolia, né, num casamento, numa associação bastante estreita, né? É, e, ao mesmo tempo, uma provocação ao leitor. Então, a gente vai ver, a partir de agora, alguns aspectos de pensar essa obra como um todo. Né? Então, a peculiaridade, e aí a gente vai falar muito de peculiaridade, estranheza, especificidade desse romance, é tal que a gente se abre para as mais diversas leituras. Eu não vou propor aqui nenhuma leitura que encerre, mas recomendo muito que procurem leitores qualificados. Creio eu que ainda a melhor leitura que existe é o Mestre na Periferia do Capitalismo, muito seguirei a partir disso, do crítico Roberto Schwartz, né, que eu acho que é o estudo mais denso, mais sedimentado do romance. Tem contraposições, né, assim, o Sérgio Paulo Rouanet, Riso e Melancolia, que ele vê as memórias póstumas numa tradição, né, do romance indiano, do Tristan Shan, do Lawrence Stern, né, e que vem vindo e vê algumas marcas que chegariam nas memórias póstumas. A gente tem uma leitura mais vinculada à sátira menipéia, a gente tem uma leitura que é bem curiosa, inclusive, da Bel Barros Batista, né, tem as leituras do Alfredo Bosa aqui, a diversidade
realmente não pretendo concentrar em todas elas. Quero concentrar na leitura do romance, pensando ele como um todo. O romance tem por marcação uma matéria biográfica. E no caso das Memórias Póstumas, a gente tem um narrador em primeira pessoa que narra autobiograficamente, ele faz a escrita da própria vida. Ele concentra em escrever uma totalidade de sua vida naquilo que é produção de sentido. Peculiaridade, estranheza, marcação central aqui. Qual seja, o narrador ele é um defunto, né? Não é um autor defunto que morreu, mas é um defunto, um morto que veio se tornar autor. Essa é a peculiaridade. A gente poderia começar, né, então, marcando de que essa é uma autobiografia esquisitíssima escrita pelo próprio Moro. Vejamos, daqui para frente agora eu quero dar, a gente vai voltar a falar disso mais detidamente, mas por enquanto quero concentrar nessa matéria biográfica. Quem é esse Brás Cubas que veio a contar a sua própria história? Tem as marcações que articulam, como aponta, por exemplo, o John Gladson e né, nesse livro citado, o Schwartz, ele explora bastante, né? Que são marcações ligadas à vida pessoal e à vida histórica. Então, ele nasce ainda no Brasil colônia, digamos assim, em 1805, antes da vinda da família real. Né? Ele vai dizer que dali daquele estrume, né, que ele vai caracterizar, nasceu uma flor. Depois marca em 1814, então a gente já tem a chegada da família real, e aí o pai faz um banquete em que o menino Brás ele vem a gritar, né, e anunciar para todos que o Vilaça estava atrás de uma moita com a dona Eusébia, porque o Vilaça havia declamado e declamado glosas e mais glosas, assim como, né, Boccaccio, ele fazia as glosas satíricas e atrasou a sobremesa. Indiscrição, escândalo social, o pai condena publicamente o menino, mas depois, como que a carinha diz, brejeiro, brejeiro. Há um salto, e esse salto implica 1822, quando a gente está independência, né, eram os dois rapazes, né, o Brasil e o Brás, e é nessa marcação que o João, né, que é o tio meio pândego, enfim, leva o Brás a uma festa que ele conhece a Marcela, uma cortesã com que se diz em espanhol, com quem ele vive os primeiros amores, e aí vem a frase famosíssima, né, durante 11 meses e 15 contos de réis, a expressão famosa, né, melhor dizendo. No final disso, depois que ele gastou 11 contos de réis, 15 contos de réis é uma fortuna, o pai e os tios, eles recolhem o Brás à força, colocam no navio para que ele vá estudar, vá para Portugal. Lá, então, a gente está calculando 1823, vai passar em torno de 10 anos, em que ele estuda, aprende mais o vocabulário e fórmulas, ele, depois do completo estudo, ele circula pela Europa, romantismo mais prático, né? Segundo o que ele diz. E após um período longo, o pai não só ameaça com a mesada, como recolhe o Brás Cubas de volta ao Brasil, porque a mãe estava próxima à morte. Após o falecimento da mãe, então nesse entorno, ele vai se recolher na Tijuca, supostamente aí, diz ele, narrador, que nasceu a flor amarela, a flor da melancolia. Nesse momento da Tijuca, o Prudêncio, seu, né, escravo doméstico, vai aconselhá-lo a visitar a dona Eusébia, a mesma, aquela do Vilaça, aquela mesma da relação da moita, para que prestasse, né, uma gentileza, afinal, a dona Eusébia que tinha preparado, né, a mãe dele, né, na hora do funeral. Então ele vai e encontra Eugênia, que depois é um dos trechos assim talvez mais cruéis e mais duros, porque ele fica encantado com a Eugênia, ele se envolve amorosamente como inicia, né? Só que é aquele momento né, que ele vai marcar, né? Que ela é a flor da moita e assim chama, e depois a Vênus manca, né? Porque bela se coxa, porque coxa se bela, rouba o primeiro beijo, se afasta, tem uma provocação ao leitor sensível, né, que vai
pode ficar escandalizado e preocupado com o destino de Eusébia, e ele volta, né, para o Rio de Janeiro, a pedido do pai, que quer que ele case com a Virgília e se constitua como a Virgília Dutra e se constitua como deputado a partir da influência, né, do Dutra. Não dá certo. Brás frustra as duas expectativas, ele perde a Virgília e a deputação para um Lobo Neves, que era aparentemente uma águia, ambicioso, enquanto Brás seria um pavão. O pai vai morrer logo a seguir, decepcionado com o filho, com Cubas, aparentemente frustração com aquilo que ele não foi, por ter caído na obscuridade. A partir daí tem novamente um hiato, né? Novamente vai ter um hiato, assim, digamos, ele 18, 22, depois 28, depois pelo menos ali nos 40, 38 anos, ele reencontra a Virgília depois de ter feito romantismo prático, liberalismo teórico, escrito, publicado, uma vida sem muito compromisso, né? E ele vai reencontrar a Virgília, casada e já mãe de um menino, e eles se tornam amantes. E tem, apesar para evitar os mexericos que já começavam, eles ficam numa casinha na Gamboa, um pequeno paraíso, aos cuidados de Dona Plácida, uma antiga criada, né, da Virgília. Tem a frustração, né, do filho que não nasceu, poderia ser dele ou do Lobo Neves. Depois tem mais uma fase, passado, um amor que acabou numa espécie de saciedade, não teve ruptura, não teve conflito ao final. E Quincas Borba, que quando ele era criança é, apareceu colocando uma barata embaixo, né, da classe professor, depois apareceu como mendigo, né, no momento dos amores iniciais com a Virgília, do jovem Brás, rouba-lhe o relógio, e depois ele vai voltar a reaparecer agora como um rico herdeiro mineiro, né, de Minas, e criador de uma teoria que é do humanitismo, com a qual o Brás se envolve, publica jornal, né, tem um monte de marcações. Nesse intervalo em que ele está com o Quincas, ele tem as pretensões conjugais com a irmã, né, de casamento com a Inha Loló, só que acaba frustrado. A Inha Loló morre naquilo que seria um surto de febre amarela nos anos 49 e 50. Depois torna-se deputado, funda jornal, e aí vai até o final, tenta construir um palácio e supostamente daí morre. No final ele vai reencontrar Marcela, Eugênia, Virgília, Loló, todas as frustrações amorosas vão perder. Né, o Eugênio vai encontrar no cortiço, a Virgília desapareceu, vai ser aquela mulher que velou, né, enquanto ele estava já moribundo, estava ela ao pé da cama. E o Loló morre, e tem uma atuação que, digamos, cai numa vida medíocre, sem nenhuma realização. Inspirou, diz ele, uma sexta-feira no mês de agosto de 1869. E ao final ele vai criar um capítulo, aí é o narrador só falando depois de morto. E somado tudo, ele terá tido algo positivo, né? Diz ele, citando. Mas a verdade é que do lado dessas faltas, como a boa fortuna de não comprar o pão com suor no meu rosto, trabalhou, não padeceu da morte da Ana Plácida, nem a semidemência do Quincas Borba, somadas umas coisas e outras, qualquer pessoa imaginará que não houve míngua nem sobra e, conseguintemente, que sai quente com a vida. Imaginará mal, porque ao chegar a este lado, outro lado do mistério, achei-me com um pequeno saldo, que é a derradeira negativa deste capítulo de negativas. Não tive filhos, não transmitia a nenhuma criatura o legado da nossa miséria. Então, um final melancólico e fala da não transmissão, da não continuidade, tem toda a questão da tradição que seria interrompida e não teria continuidade. Então, um final melancólico. E essa questão do final melancólico e a questão da morte, então, a gente tem uma autobiografia, talvez de um membro da elite brasileira, que nunca trabalhou, não precisou conquistar o pão do seu rosto,
viveu de modo esparso e descontínuo, nem se dedicou a um saber, nem à literatura, nem à política, nada propriamente dito, ou constituiu, chega ao final e morre, né, sem nada de acréscimo. E ele resolve contar as suas memórias, ele vai relatar, né, as memórias dele. A peculiaridade do princípio é uma mistura de melancolia e ironia, né? Então, digamos, a substância dessa vida sem sentido seria melancólica. E o formato escolhido por ele seria o formato da galhofa, a pena da galhofa, o desenho, a escrita, do humor, da descontinuidade ou de uma certa leveza que não apaga e não destitui a melancolia dessa humanidade. A gente vai depois precisar um pouco isso, porque isso supostamente nos lança no campo da universalidade, de uma metafísica da condição humana, como uma condição melancólica. E aí, visto a matéria biográfica, a gente vai ter que pensar essa reflexão e essa forma cruzadamente com a matéria social brasileira. Quem é esse defunto autor? Né? Seria, se pensar só na condição da morte, é uma condição humana à qual todos estamos destinados. Mas aí tem a marcação social. Então, o principal ponto que agora a gente vai comentar é propriamente a questão do defunto autor, que é uma grande novidade dentro do romance. As vozes que vêm dos mortos na literatura, vou pegar dois exemplos, podemos tomar dois exemplos, são momentos importantes. Estão lembrando na Odisseia, né? Ulisses ele vai no reino dos mortos, ele se circunscreve, ele vai encontrar, e lá pela Santa se encontra uma das almas a quem ele se dirige, é de Aquiles, que revê a sua trajetória, né? Aquela dimensão da bela morte de Aquiles, a morte com honra jovem, uma opção de morrer jovem a envelhecer numa vida irrelevante, tem uma alteração, quer dizer, olhando desde a morte. E o segundo exemplo, e mais importante, que tem a ver com o que a gente vai comentar agora, é propriamente do Dante, né, da Divina Comédia. Isso é fundamental, né? Pensar na função, no lugar que o Dante tem na Divina Comédia, que é uma referência importantíssima para o Machado, né? E aí lembrando, né, que é uma peregrinação que o Dante, ele usa a primeira pessoa e se desdobra, ele faz no mundo dos mortos, está no meio caminho da sua existência, e é a partir da Beatriz é que ele vai ser guiado, que manda o Virgílio, que vai guiá-lo pela trajetória do inferno, dos círculos infernais, depois, né, vai ao purgatório e ao final, quando chega ao paraíso, aí aonde, né, por onde o Virgílio não poderia entrar, e aí vai ser guiado pela Beatriz. Considerando memórias póstumas, a gente tem a figura da Virgília, a remissão ao Virgílio, enfim, mais de um momento, mas talvez o mais importante seja considerado nesse momento aqui, e não será, não vou estender, mas vale a pena, citando um leitor muito qualificado da obra de Dante, que, ao comentar ou apresentar esses condenados, ele faz a seguinte referência, né? Tem uma coisa muito peculiar, que é a imitação, eu vou citar, da realidade, a imitação da experiência sensível da vida terrena, cujas características essenciais parecem pertencer à sua historicidade, à sua mutação, ao seu desenvolvimento. Vou pegar mais um trechinho e já comento com vocês. Seu destino eterno e imutável é o mesmo, mas só no sentido de terem ambos de sofrer a mesma pena. Só no sentido objetivo, pois ambos recebem forma diferente. E daria para seguir todo o comentário, mas eu acho que tem melhor traduzir em miúdos para não alongar demais. Que é o seguinte, quer dizer, que o Auerbach comenta, que aparece nesse episódio, que é do Farinata e do Cavalcante, é de que os mortos, naquela realidade espectral, eles carregam quase que sintética e condensada e com muita força a própria realidade daquilo que eles eram vivos. E aí uma peculiaridade desse realismo próprio da figura do Dante, que é mais da figura do que da alegoria, mas não vou entrar nessa dimensão. O que eu quero trazer é que o Braz diz: não vou comentar
como é que essas memórias foram escritas, como é que chegaram ao leitor. Então, é importante destacar que esse ponto de chegada da morte, né, não é só um truque para chocar o leitor, né? A análise que o Schwartz faz, que é excepcional, é brilhante, e ele focaliza muito essa dimensão do escândalo, que deixa um pouco de lado essa dimensão da morte. E eu acho que talvez nessa mediação do Auerbach complemento, quer dizer, toda aquela marca da volubilidade própria da classe social de elite e a busca sempre de uma supremacia qualquer, estar sempre acima dos outros, que marca as relações do Brás com seus contemporâneos em vida, e é próprio de uma sociedade que ela é patriarcal e escravocrata, né, que faz os outros instrumentos para a realização desses desejos que vão se alternando. Alia-se essa coisa de estar sempre acima, querer sempre relacionar com os outros desse modo, que a gente vê em todas as esferas. A gente vê na relação afetiva, mas a gente também vê, por exemplo, na relação e no diálogo com o leitor. Isso se mantém. Então, assim, como se o Machado escolhesse mostrar que essa criatura que diz mudar tanto não mudou tanto. O que mudou é o modo de composição. Naqueles dois capítulos que tem logo depois da morte da mãe, tem um que é, né, triste mas curto e outro que vem curto mas alegre, se não me engano, dentro dessa hora, capítulo 24, curto mais alegre. E ele vai dizer o seguinte: talvez espante o leitor a franqueza com que ele expõe e realço a minha mediocridade. Advirta que a franqueza é a primeira virtude de um defunto. Na vida, o olhar da opinião, o contraste dos interesses, a luta das cobiças obrigam a gente a calar os trapos velhos, a disfarçar rasgões e os remendos, a não estender ao mundo as revelações que faz a consciência. E o melhor da obrigação é quando a força de embaçar, enganar os outros, embaça-se o homem a si mesmo, porque em tal caso poupa-se o vexame, que é uma sensação penosa, e a hipocrisia, que é um vício hediondo. Na morte, que diferença, que desabafo, que liberdade. Como a gente pode sacudir fora a capa, deitar ao fosso as lantejoulas, despregar-se, despintar-se, desafeitar-se, confessar lisamente o que foi e o que deixou de ser. Porque, em suma, já não há vizinhos, não há amigos, nem inimigos, nem conhecidos, nem estranhos. Não há plateia. O olhar da opinião, esse olhar agudo e judicial, perde a virtude. Logo que pisamos no território da morte, não digo que ele não estenda para cá e nos não examine e julgue, mas a nós é que não nos dá do exame nem do julgamento. Senhores vivos, não há nada tão incomensurável como o desdém dos finados. Pedindo perdão pela redundância, né, da explicação de texto, o que ele diz que espanta o leitor? Espanta o leitor que ele mesmo, Brás, nesse capítulo, que é o capítulo 24, curto, mas alegre, ele tenha dito que as opiniões dele são como as de um cabeleireiro que ele encontrou em Modena, cuja marca era de não ser absolutamente, não tinha ideia nenhuma na cabeça. Então, daí o leitor teria ficado espantado: como é que alguém fala tão mal de si mesmo? Né? Como é que ele não segue o conselho de preservar a própria imagem? E aí tem duas marcações que eu queria trazer. A primeira é de que ele está mostrando que o convívio social, como um convívio comum, é sempre, e a unidade básica, né, é a relação social, é sempre a interação com o outro, é a preocupação de encenar um papel num espetáculo em relação ao outro. Estou sempre atuando, estou sempre preocupado com o que o outro vai achar de mim, da minha aparência, da minha vestimenta, da minha cara, do meu modo de ser, das minhas falas, dos meus gestos, das minhas opiniões, das relações que eu tenho, do lugar que eu moro, do que eu faço, que eu não faço. Ou seja, sempre preocupado com a obrigação com os outros, sempre preocupado com a opinião que os outros possam ter da gente. Está colocando, isso é o que é a articulação de vida, a vida como um espetáculo. E aí o que ele coloca é que o lugar a que se desloca, né, a figura do Brás é sair do espetáculo, é falar sem preocupação de vizinho, amigo, inimigo, conhecido ou estranho.
não tem a preocupação com o outro. Tem sempre um alerta, a gente pode fazer e continuar fazendo, que está lá no, perdão, no Dom Casmurro, que é a pergunta final, né? E eu já vou trocar a pergunta final, né? Se o Bento, né, da Praia da Glória já estava, ou se o Bento, né, de Mata-Cavalos já trazia dentro de si o Bento Santiago de Engenho Novo, o Casmurro, que vem escrever. Ou seja, se um está dentro do outro. Dá para dizer que essa desconsideração com os outros, que é o núcleo fundante do Brás, já está desde a infância, quando ele monta a cavalo no menino Prudêncio, um menino negro, que era o seu pajem escravizado, e que ele faz usufruto, quando ele quebra a cabeça, quebra uma botija de barro na cabeça de uma escrava, quando ele distrata a Eugênia, e assim por diante. Então, quer dizer, uma desconsideração com o outro que o define e que ele leva para a morte consigo e que a morte acentua. Então, é como se ele tivesse, um jogo de palavras, o núcleo do Brás é o morto. É uma relação morta porque ele prescinde da relação com o outro. Isso é uma leitura. Poderia-se fazer a leitura mais metafísica e dizer assim, a vida de qualquer um de nós, seres humanos, é medíocre quando olhada desde o ponto de vista da morte. Porque todos sabemos que a morte é o fim do corpo, então, é o fim de todo sensível, é o fim, né, de toda, em termos de perspectiva, de toda essa proximidade, o apego das coisas vivas, então é uma amplitude, e é o fim do tempo. Não tem mais a transformação, cristalizou e acabou. Então, olhado desde isso, a gente vê como em vida a gente se apega a coisas miúdas e coisas que parecem tão grandes são tão pequenas. Então, todos somos medíocres olhados do ponto de vista da morte. Mas especificando socialmente, a gente não está falando de todos, a gente está falando de alguém que é da elite escravocrata brasileira do século XIX, né, que passou do primeiro ao segundo reinado e morre em 1869, aos 64 anos. Dito isso, dá para ver que esse narrador, né, e aí é muito caracterizado, né, pela dimensão de uma volubilidade, não como condição existencial, mas como uma condição de classe, tem uma série de marcações desse narrador que aparecem, por exemplo, a prosa é descontínua, o ritmo é oscilante, ele conta um episódio, a seguir ele comenta. Então, tem muito de uma marcação de um ritmo e de uma descontinuidade que ele vai chegar a dizer que e cheio de frases, de máximas muito agudas e muito vivas, mais do que propriamente a história narrada, a gente tem como que desdobramentos desse narrador volúvel. E daria para dar vários exemplos, eu vou elidi-los, né? Todos eles marcados, assim, eu acho que tem, por exemplo, que ele corrige o Pascal, né? O homem é um caniço pensante para mostrar a fragilidade da existência humana e aqui ele traz uma dimensão de que é uma errata, cada pensante, cada edição corrige a anterior, quando ele se refere a Virgília e vai mostrando que ele, Braço, ele tido novas edições e melhorias. Aparentemente sempre é a mesma obra e não uma alteração. Mas assim, mas é uma frase, ela tem muita força, né? Tem aquelas coisas violentas deles, inclusive em relação à tradição e à religião, né? Ele profana. Bem-aventurados os que não descem, porque dele será o primeiro beijo. Mas logo depois ele vai dizer o alívio que ele tem de ter descido e vai falar do par de botas, né? Enfim, tem uma série de marcações que a gente poderia trazer dessa hora. Como complemento, eu queria enfatizar, né, a outra parte, falando de uma matéria, né, que é biográfica, a gente fala da forma, essa oscilação de ritmo, né, essa volubilidade que vai alterando a tensão entre os dois universos. A gente fala do narrador, né, e da marcação social, e isso é sempre importante, né, quer dizer, a gente tem algo que é da dimensão brasileira do século XIX, da elite, que faz com que toda essa especulação, toda essa forma, todo esse engenho que aparece nas alegorias, nos pequenos episódios, nas máximas, na frase muito qualificada,
ela cria uma tensão e um conflito. Quer dizer, há uma espécie de desnivelamento que depois a gente vai voltar a que vai ser o nosso o último item a comentar aqui. Antes de avançar, quero precisar alguma coisa desse desdém dos mortos, dos finados em relação aos vivos. É uma relação de desdém em relação aos outros. A questão é que me parece que isso não é algo do morto, mas é algo do homem que vivia como um senhor escravo e que tem um desdém pelo outro. Mas vejamos, eu vou pegar algum exemplo. A gente, se marcar, né, aproveitem, coloquem o PDF no sistema de busca e procurem leitor. Vai aparecer amigo leitores, leitores pesadões, leitor circunspecto, leitor obtuso, leitora pálida, curiosa, leitor fino, leitor pacato, leitor ignaro, ignorante, por aí vai. E aí tem um momento que ele diz: começo a arrepender-me desse livro, não que ele me canse. O capítulo é o 71, chamado Senão do Livro. Começo a arrepender-me deste livro. O narrador está dizendo: não que ele me canse, eu não tenho nada para fazer. Isso não é do morto, isso é a vida inteira. Insisto nesse aspecto. E realmente, expedir alguns magros capítulos para este mundo é sempre a tarefa que distrai um pouco da eternidade. Mas o livro é enfadonho, cheira a sepulcro, traz certa contração cadavérica. Vício grave e, aliás, ínfimo, porque o maior defeito deste livro és tu, leitor, tu tens pressa de envelhecer. E o livro anda devagar. Tu amas a narração direta, nutrida, e o estilo regular e fluente. E este livro, o meu estilo, são como os ébrios. Guinam à direita, à esquerda, andam e param, resmungam, urram, gargalham, ameaçam o céu, escorregam e caem. Fecha a citação aqui nesse trecho, que ele diz primeiro, né? Ele não tem, está passando o tempo da eternidade. Vou lembrar que isso é similar ao que ele fez quando tenta fazer, e é diletante e cruel, né? Muito desse esteticismo dele tem muito de mais crueldade, é quase um Fortunato que mexe, né, no cadáver de um rato e tem prazer com a dor alheia. Esse diletante diz que ele inventar um emplasto, que é um remédio que apareceu nos anúncios de jornais para colocar sobre a pele para curar a melancólica humanidade. Ou seja, a gente tem um dos traços de paixões, das loucuras, e esse é um tema forte do Machado, em que é a melancolia que nos deixa vazios, não tem razão nenhuma de ser. Ele atribui a melancolia dele a uma condição humana. A gente percebe que ela é uma condição da posição de classe dele também. As duas coisas estão articuladas. Essa questão de não ter passagem de tempo leva ele a fazer o emplasto e depois a fazer o livro. São empreendimentos diletantes e aí não tem continuidade, é descontínuo, ele marca nesta alterância, né? É como é na direita, à esquerda, anda, para, resmunga, urra, gargalha, ameaça o céu, escorrega e cai como as folhas de um cipreste, como as folhas da morte. Tudo acaba no mesmo lugar. Eu disse que a gente vai voltar a isso, vamos voltar a isso, mas ele está sempre tentando justificar isso nele. E ele vai dizer, que, daí isso primeiro, falando de si, dessa condição, mas ele vai dizer que o problema é o outro. O problema é ele, o problema é o outro, o problema é o leitor. O leitor que tem pressa, o leitor que quer uma narrativa direta, aquela envolvente, suspense, que se envolve com a história, um estilo que é regular, contínuo, previsível. Ele diz, o problema é o leitor e as expectativas do leitor. Só que ele desloca o problema, né, para o leitor, uma coisa que é dele. E ele, assim, além disso, tem vários comentários, né? Então, por exemplo, quando ele vai falar, por exemplo, de um capítulo que é o Bibliômano, né, que é do que está preocupado com o exemplar único, e ele está tão encantado em encontrar um exemplar único que ele esquece o que se passa fora dele, o que se passa no mundo, o que se passa na janela para o mundo. Então, quando a gente está pensando as formas, as figurações da leitura dentro do romance, e isso é interessantíssimo ver como isso é muito da segunda fase do Machado, a gente vê o grau de provocação em relação ao outro. Ele dá piparote do leitor na abertura,
manda o leitor decidindo as posições, ele sugere que o leitor pule o capítulo delírio, adula o leitor como amigo, ora ele se coloca como um público que gosta de coisas smart, ora o leitor circunspecto, ora alma sensível, ora a leitora pálida, e enfim, está sempre provocando, está sempre mobilizando, nos colocando em diversas posições. Aparentemente isso é algo muito moderno, que é a variação da distância estética, algo que o Adorno, Theodor Adorno, num ensaio Posição do Narrador no Romance Contemporâneo, comenta como algo próprio da negação do realismo, da possibilidade de representar a totalidade, ou só a fachada social, e aí ele vai colocar os problemas. Então vai ter uma espécie de variação. O narrador vai sempre estar numa posição que varia, ou muito colado à matéria, ou distante, mas vai variando. Isso a gente vê na relação do narrador em relação à matéria narrada, dentro do Brás Cubas, mas também as variantes de posição que coloca o leitor. Isso parece, aparentemente, algo moderno, algo próprio da condição moderna que põe em questão a autoridade do narrador, põe em questão a posição de leitura, que não tem um sentido estar, mas também algo muito retrógrado de uma sociedade que se insere na modernidade, se insere, dialoga e quer aparentemente ser burguesa, quer ser liberal, mas mantém e usa isso para se auto-justificar na violência em relação ao outro, de uma sociedade que transforma um homem em objeto, uma mulher em objeto, uma criança em objeto, considerando como escravo e instrumento de trabalho, que relaciona patriarcalmente, né, com as mulheres, com a violência e desigualdade social. Ou seja, nós temos aqui muito marcadamente uma relação com o leitor que é uma relação que traz as relações sociais, né, de dentro, né, da matéria para fora. Por fim, como o último item que eu disse que voltaria, né, que tem um problema que é recorrente no Machado, que a gente, por exemplo, vê no livro de contos, que também marca esta ruptura, essa abertura para uma nova fase, uma mudança de qualidade extrema, que é a primeira novela que abre um livro chamado Papéis Avulsos, de 1882, chamado O Alienista. Ao final, nós olhamos o alienista e não sabemos, né, a distinção de razão e de loucura, né, se está no alienista, está na sociedade, enfim, isso depois vamos comentar daqui a 2 aulas, quando falarmos de papéis avulsos. Por enquanto, eu quero colocar a questão do delírio que aparece, né? E aí isso aparece no capítulo 7º, o famoso capítulo do delírio, que ele volta às origens e encontra natureza ou Pandora, como aqui é caracterizado. E nessa relação de delírio, ele vai pedir pela vida, depois ele vai pedir pela morte, ela vai dizer quando você delírio ainda vai querer viver. E a natureza, vou pegar só uma definição que ela dá, e eu vou pegar um trecho do diálogo, né? Diz o Brás a Pandora: viver que quero, viver somente. Então, não te peço mais nada, diz o Brás. Quem me pôs no coração este amor pela vida, senão tu? E se eu amo a vida, por que te has de golpear a ti mesmo, matando-me? E aí agora tenta imaginar, vou tentar fazer o tom de voz na resposta da natureza, porque ela tem o olhar frio, gélido, estanho, chapas de estanho frio. Isso é essa relação de indiferença em relação ao outro, na caracterização, ela é recorrente em vários personagens machadianos e está no núcleo aqui. Diz então a Pandora, a natureza, porque já não preciso de ti. Não importa ao tempo o minuto que passa, mas o minuto que vem. O minuto que vem é forte, jucundo, supõe trazer em si a eternidade, traz a morte. E parece como outro, mas o tempo subsiste. Egoísmo, dizes tu. Sim, egoísmo, não tem outra lei. Egoísmo e conservação. A onça mata o novilho porque o raciocínio da onça é que ela deve viver. E se o novilho é tenro, tanto melhor. Eis o Estatuto Universal. Sobe e olha. Peguei assim, um longo trecho, depois a Pandora pega ele pelos cabelos, mostra toda a história, que tudo se repete, é sempre o mesmo ciclo que acaba na morte, oscilação de gerações, o homem chacoalhado, né, pelos seus impulsos, pelas paixões. Ou seja,
toda a natureza humana ela é reduzida como se fosse um princípio natural abrangente. Egoísmo e conservação. Então, ou seja, eu estou respondendo sempre aos meus, cada sujeito, cada indivíduo, tá dizendo, está respondendo aos seus impulsos e quer se conservar. E na noção de tempo, sempre o que importa é o que vem, não o que passou. Então, não importa olhar para trás, ver o que passou, mas esse fluxo para o tempo, olhar para frente, tendo a clareza de que cada minuto que chega, ele traz, né, a morte, mesmo que suponha trazer a eternidade, ele traz a morte, e assim vai sucedendo. Então, cada um, em termos de vida, é egoísmo e conservação. Isso é traduzido como se fosse um estatuto universal, ou seja, uma regra universal válida a todos. Seu delírio, que tem uma feição na alegoria, uma realização alegórica de uma noção da condição humana. A gente pode pular, então guardamos o delírio, e a gente pode pular para uma figura, né, que é a figura que vem lá depois. Estamos numa figura delirante, que é uma figura delirante, que diz o narrador ao final, não padeci a semidemência. Ele diz isso? Será que não? Ele diz não, a semidemência de Quincas Borba. E ao final, Quincas Borba vem a defender algo que é do humanitismo. Tem uma cena que é do, assim, tem várias cenas do Quincas que coloca o Brás como se fosse discípulo dele. É, lembrando, né, por exemplo, no Delírio, o Brás se vê com uma suma teológica e o Quincas se compara com Agostinho, né? Então tem as tentativas de se colocar em grandes figuras. Mas agora vamos ver, tem grande teoria. O humanitismo tem a sátira aos ismos, a ciência transformada em cientificismo, quando a ciência extrapola dos seus lugares e tenta explicar a condição social, a sociedade, num campo, num cruzamento que dá atrito, não faz sentido, se esvazia de sentido. A figura do Quincas Borba, que a gente pode trazer várias raízes, eu vou só precisar de 2 exemplos. O primeiro é quando ele fala da coxa de galinha que ele come. E aí, ao dizer ali, ele diz: olha, estou comendo essa coxa de galinha, e ele vai justificar a escravidão para chegar ali. O segundo exemplo é uma briga de cães. Eles estão caminhando na rua, ele vê uma briga de cães e ele diz: olha que espetáculo belo. E ele vai dizer: imagina se fosse um homem brigando com um animal em função do osso, em função do alimento. No livro seguinte, que as Borba vem das tribos, né? 2 tribos devem brigar para conseguir o alimento. Se não há guerra, as 2 morrem porque não tem alimento suficiente. Então, a guerra é necessária à vida, a destruição seria necessária à vida. E aí depois ele diz da própria avó dele: vejam só, a avó que foi atropelada. O Rubiano diz: puxa, que pena. E ele vai dizer: não, olha, era isso mesmo, né? A avó tinha que ser atropelada porque alguém que vinha no carro, humanitas, precisava comer. Então, está sempre justificando o ponto de vista dos vencedores. Esse é que eu quero chegar. Essas 2 teorias, egoísmo e conservação e humanitismo, são 2 facetas especulares e que se complementam, em que a loucura ela institui, é uma coisa da loucura, da insanidade, não é da razão. Egoísmo e conservação com o princípio natural de devoração, olhando do ponto de vista da onça que devora e mata, não interessa quem foi, se o novilho. Se for um tempo melhor, diz, né, a Pandora. Do outro lado, vem a justificativa de que vivemos no melhor do mundo, quase um pan-gloss, né? Vivemos no melhor do mundo, em que sempre tem que ter a destruição para que haja vida, e nos 2 casos de autojustificativa. Supostamente está falando de estatutos universais, amplos, genéricos, filosóficos. No entanto, e aí esse ponto de vista enunciativo de quem está dizendo, este morto que está falando é, né, aquele das negativas. É um homem que nunca trabalhou, porque ele é um, né, herdeiro, né, senhor de escravos, uma vida patriarcal, que vive das suas. Ele nunca precisou de tudo, que usou os outros como instrumentos, que desrespeita o outro. Ou seja, a teoria aparentemente ampla, metafísica, ela funciona nesse espectro como uma autojustificativa desses personagens de elite. E a gente poderia ver
né, nos exemplos, pegar assim, vários, né, como diz lá o Roberto Jacques, a sorte dos pobres, tem vários. A gente pode pegar a Dona Plácida. Como é que ele conta a história da Dona Plácida? Ele vai justificar a Dona Plácida, a vida da Dona Plácida, que assim, toda a trajetória, vai resumir uma trajetória, novamente uma pequena biografia, um modelo biográfico, cujo ponto de realização é o final, que é servi-lo, servir como alcoviteira dos seus amores com Virgílio. Pode pegar um membro da elite que ele vai justificar, que é o Cotrim, que é comerciante, que é o cunhado Cotrim, casado com a irmã dele, bom pai. Dizem que ele bate nos escravos, que é violento, mas dizem, não, mas ele só bate naqueles que são, né? E foi traficante de escravos, e por isso ele só bate naqueles que merecem, que são rabugentos, são maus, são perversos, etc. Está justificando o Cotrim e está dizendo que aquela mulher que é pobre, ela existiu para justificar, ou para realizar, ou para permitir os seus amores com Virgílio. Em todo caso, é sempre uma autojustificativa. Essa teoria, ou essa filosofia, ela está dentro desse mesmo diapasão. É risível, é quase uma piada. Então, traduzir e ler seriamente isso é macular ou perder o poder de cognição, de conhecimento que a filosofia pode ter, que seria, no caso, o empreendimento de conhecimento material dessa sociedade brasileira. Isso não é feito. Enfim, né? Basicamente, então, são esses pontos a gente de apresentação, né, para a gente ver do Memórias Póstumas de Brás Cubas. E na próxima aula, então, a gente vai trabalhar, né, o Dom Casmurro e na outra aula um livro de contos que é Papéis Avulsos, que faz par e complementa essa leitura específica, que é a leitura das Memórias Póstumas. Então, até semana que vem.